Meu querido artista, hoje o assunto é cabelos. Muitos artistas acabam errando no desenho de cabelo porque eles não entendem a forma e acabam se perdendo num emaranhado de linhas. Nesse vídeo aqui, a gente vai solucionar esse problema porque eu vou te passar um passo a passo sobre como entender as formas do cabelo e, é claro, no final do vídeo, um olhar especial para os cabelos encaracolados e tranças. Esses sim são um desafio. Bem-vindo mais uma vez ao canal Criando Personagens. Este que vos fala é Tom Bernardes. Não tem jeito, galera, não adianta roubar no desenho de cabelo. Vai ficar na cara que você não domina essa parte do desenho. Mas calma, eu tô aqui para simplificar as coisas para você. Simples. Simples como dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, meu jovem artista. Claro! Porque você já sabe, é vídeo todos os dias com conteúdo aprofundado sobre design de personagens. Eu aqui me esforço para trazer um conteúdo relevante e você aí do outro lado vai me incentivar sempre a continuar entregando esse conteúdo, deixando seu like, seu comentário e seguindo o canal, beleza? Então bora desenhar! O grande problema do cabelo, gente, é que é muita informação para você traduzir em linhas. É muito fácil se perder em detalhes e deixar o cabelo do seu personagem virado numa maçaroca, muito confuso. Por isso, vamos com calma. Primeiro vamos dar uma olhada na base do cabelo. Para começar qualquer tipo de cabelo, você tem que ter em mente que todos nós temos uma linha na nossa cabeça, que marca onde começa e termina o cabelo. Cada um de nós possuímos linhas específicas. Alguns têm uma linha de cabelo mais arredondada ou com uma entrada. Já outros possuem a parte da testa aqui mais quadrada. Essa parte superior é a que carrega mais identidade. Apenas essas linhas já nos ajudam a moldar a personalidade do personagem, através da linguagem de formas. Quando desenhamos vilões, por exemplo, às vezes usamos shapes mais pontudos. Em personagens mais durões, shapes mais quadrados, como podemos observar nesses dois últimos exemplos aqui. É claro que não é regra, a gente pode quebrar esses padrões também, mas geralmente você vai evitar usar formas muito pontudas em um personagem que seja mais amigável, por exemplo. Para estes, geralmente usamos formas mais arredondadas. Saber de onde o cabelo está crescendo faz toda a diferença no design. Não se esqueça das costeletas. Todos nós temos. Se o seu personagem tiver um cabelo raspado, lembre de adicionar um tempero. Quem sabe ele não tem uma cicatriz no cabelo, uma marca, ou mesmo com o cabelo raspado, ele pode ter um estilo de corte diferente, mais específico para o seu personagem. Então, a partir do momento que a gente começa a traçar essas linhas delimitando aonde o cabelo cresce no nosso personagem, isso vai nos ajudar a deixar mais simples o nosso processo. Esse é o nosso primeiro passo, gente. Sempre importante começar com essas linhas para a gente entender melhor de onde está surgindo o cabelo. Percebam que são infinitas as possibilidades. Alguns possuem umas entradas maiores, outras menores, shapes mais arredondados, quadrados ou pontudos. Aí vai da sua criatividade. Agora partindo para a cabeleira, galera. Sabe como você vai ficar fera desenhando cabelo? Praticando o desenho de faixas. O que a maioria dos artistas que estão começando esquecem é que o cabelo ele tem volume e direção. É muito importante a gente lembrar disso. A forma mais semelhante às massas do cabelo são as tiras. Com elas, você pode brincar com o movimento, peso, perspectiva e tudo mais. Adicione essas sombras em um lado das tiras para você entender em qual direção essa faixa está torcendo. Agora tente adicionar várias tiras juntas e vamos ver como isso funciona no personagem. É claro que isso é só um estudo, galera. Não é para desenhar cabelos assim, a não ser que seja algo muito particular do seu estilo.
Mas para tudo tem um macete, galera. E eu tô aqui para só dar a barbada para vocês. Perceba que se você traduzir o cabelo para faixas, fica muito mais fácil de entender. Porque o que acontece aqui? A gente vai usar essas faixas para simplificar o cabelo, simplificar em shapes maiores. Então você pode adicionar essas faixas que são relativamente fáceis de prever o movimento delas, sem esquecer sempre de deixar um lado da faixa escuro, assim você sabe aonde está acontecendo a torção. E aí você vai adicionando faixa sobre faixa e vai brincando. Isso é um excelente estudo para cabelo, gente. E o estudo serve para quê? A gente vai organizar a informação de certa forma. Nesse caso aqui a gente está usando faixas para desenhar o cabelo. E isso vai fazer com que você tenha um entendimento melhor de como o cabelo reage e se comporta. Posteriormente, o ideal é esquecer as faixas e deixar isso no seu subconsciente. Toda vez que você desenhar um cabelo, você vai ter a faixa em mente, mas você não precisa desenhar elas. Você já sabe como o fio se comporta. Perceba como eu já coloquei aqui movimento, perspectiva, existe uma profundidade nessas faixas, e peso, né? A maneira como elas caem. Lembre de começar por shapes grandes, sempre shapes grandes. Assim você vai ter um entendimento melhor da forma que você quer colocar ali. Depois você vai separando em partes menores, sempre lembrando de variar o tamanho dessas partes, para trazer mais interesse para essa forma. E no final, você pode adicionar aqueles fiozinhos para dar aquele tchan. Muito bem! É chegada a hora de pensar em como você vai criar o cabelo para o seu personagem. Vamos analisar esses exemplos aqui. Reparem como cada cabelo adiciona muito para o caráter do personagem, para a personalidade dele. Esse personagem aqui tem o cabelo mais ondulado, mais solto. Isso pode representar, sei lá, um surfista de repente, ou alguém que leva a vida mais solta, mais leve. Já esse outro personagem tem o cabelo mais escorrido para baixo, me dá um ar um pouco mais sério para o personagem, mais misterioso talvez. E também existem outros personagens que podem ter um penteado específico. Esse personagem, por exemplo, pode ser um super-herói, ou um galã, ou simplesmente alguém com um cargo importante que é muito preocupado com a estética. Detalhes como esses podem falar muito sobre a personalidade do seu personagem, galera. Então vamos prestar atenção nisso aqui, beleza? Lembre de pensar no tipo de cabelo e o penteado que você quer colocar no seu personagem. Quando eu falo de penteado, eu incluo não só o estilo do corte, mas como o personagem realmente penteia o cabelo, de fato. Todos esses detalhes fazem parte da história dos seus personagens. Isso que faz o personagem de vocês criarem vida. Esses detalhes mostram que o personagem tem uma história por trás do design. Nós observamos isso em vários filmes, como por exemplo o desenho da Pixar Brave, ou Valente no Brasil. A personagem principal, Mérida, busca liberdade, e por isso o cabelo dela representa isso. Ela gosta de deixar o cabelo solto, né? Wild. Já a mãe dela, que é uma personagem muito mais reservada e controladora, usa cabelos presos. É uma espécie de trança, mais ou menos assim. Então percebam, todo detalhe é muito importante para contar uma história, galera.
Nós já vamos falar sobre tranças e cabelos encaracolados no final desse vídeo aqui, então segue comigo. Bom, quero mostrar agora para vocês como eu chego nesse resultado aqui. Antes de tudo, existem 3 coisinhas que não podem sair da nossa cabeça quando a gente estiver desenhando cabelos. São elas: shape, direção e peso. O primeiro passo é pensar nos shapes. E aqui você vai fazer um esboço bem rough, solto, sem se preocupar muito com os detalhes. Eu vou começar com um brush bem espesso para não me apegar a nenhum detalhe. Eu vou marcar a silhueta do cabelo. Aqui é para vomitar a informação no papel. Aquilo que você tem em mente, você vai colocar no papel. O foco é o shape. Dependendo da estilização do personagem, ele pode ter um cabelo com mais ou menos mechas. Um cabelo mais icônico. O próprio cabelo se torna um símbolo, tal como o cabelo do Goku, por exemplo, que é muito característico. Quando eu faço esse esboço, eu já estou pensando qual a direção que o cabelo vai ter. O cabelo tem perspectiva, galera, óbvio. E aqui eu vou riscar por cima, fazendo toda e qualquer linha que vai me ajudar a interpretar da melhor maneira possível como esse cabelo está se comportando. Através das linhas, eu estou apontando aonde estão as maiores massas do cabelo e onde está o movimento. Muito importante a gente lembrar que quando a gente faz um corte no cabelo, a gente tem alguns detalhes no design do cabelo que precisam ser colocados aqui. Por exemplo, essa parte superior da orelha. A gente sempre tem, no caso de cabelos curtos, nós sempre vamos ter essa linha circulando a orelha. Vamos partir para um segundo exemplo aqui. Vamos fazer um cabelo longo. Eu vou começar de novo com as formas bem básicas, definindo o shape do cabelo, com um brush bem espesso, sem me apegar muito com detalhe, apenas pensando no peso, na forma, em deixar uma forma bonita mesmo para o personagem, um design interessante. Essa primeira etapa, jovem artista, você não precisa se preocupar. Aqui você vai vomitar a ideia no papel. Então não importa se o seu esboço estiver muito sujo, o importante é que você entenda o que você está fazendo. Essa primeira etapa do esboço é para que você mesmo compreenda a sua ideia. Você não vai mostrar essa primeira etapa para o seu cliente ou para o diretor de arte. Mas voltando àqueles 3 pontinhos que a gente não pode esquecer quando a gente desenha cabelos: shape, direção e peso. Quando a gente faz essas formas em cinza e a gente começa a desenhar as linhas internas de uma maneira bem solta, a gente já tem shape e direção, mas também a gente vai pensar em peso. Já repararam que um cabelo longo pode cair no ombro, mais ou menos assim, sobrepondo o ombro dessa forma? Isso acontece porque o cabelo tem um peso. Alguns tipos de cabelo têm menos ou mais peso. Mas pense nisso, um cabelo com menos peso tende a ficar mais espetado e armado para cima. Já quando existe mais peso nesse cabelo, ele vai ficar mais liso, principalmente na raiz, e um pouco mais armado nas pontas. Se ficou alguma dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários. E se você curtir a ideia, me siga no Instagram e me mande por DM os seus estudos de cabelo. O Instagram é o @criando_personagens. Quem sabe no próximo vídeo eu possa escolher o seu estudo e te passar um feedback exclusivo no próximo vídeo aqui do canal. Essa é a maneira que eu tenho encontrado de interagir com vocês e tem sido muito legal. Cada vez tem mais e mais gente me seguindo no Instagram para ficar ligado em conteúdos que eu vou postar no futuro
Eu sempre vou compartilhar um material exclusivo lá e, é claro, é onde a gente pode se comunicar melhor, onde você pode mandar os seus estudos para que eu possa dar um feedback no próximo vídeo. Então, essa segunda passada que eu estou fazendo aqui com as linhas mais definitivas, mais grossas, é o que a gente chama de second pass. Você pode dar uma conferida no vídeo que eu falei sobre linhas aqui do canal, para entender melhor esse conceito. Esse sim seria um esboço que estaria pronto para você mostrar para o seu cliente ou diretor de arte. É claro que é um concept, isso não deixa de ser um esboço. Ele só é um pouquinho mais limpo e apresentável para algumas pessoas que não estão envolvidas no seu processo de trabalho. Agora pare tudo, vamos parar tudo e focar agora nas armadilhas que nós enfrentamos com alguns tipos de cabelos e penteados específicos. Olha, eu particularmente passei um bom tempo evitando esse tipo de cabelo porque eu não sabia desenhar eles. Mas isso não é bom, galera. Se você tem dificuldade em desenhar algo, é aí que você deve parar para estudar aquilo e não apenas fugir e evitar o desenho. Eu percebo que, em geral, um dos cabelos mais complicados de acertar no desenho são cabelos encaracolados. Isso porque são muitos detalhes que a gente precisa lidar. Mas dá uma olhada aqui. O cabelo encaracolado nada mais é do que uma faixa que se comporta como uma mola. Mais ou menos assim. Ou seja, parte da faixa vai estar na frente, parte da faixa vai estar atrás. Essas partes sombreadas são as partes que estão indo para trás da forma, como se a faixa estivesse enrolada em um cilindro invisível. Pois bem, vamos para o cabelo então. Vamos aplicar esse mesmo conceito da faixa no cabelo. A gente vai ter partes dessa faixa indo para frente, outras indo para trás, sempre pensando nesse cilindro invisível no meio. Olha, pelo fato desse cabelo já possuir muitos detalhes, evite colocar muita informação dentro das mechas. Ou seja, separe em mechas grandes, essas grandes faixas encaracoladas, e não coloque muito detalhe dentro delas. Faça isso nos espaços negativos, ou seja, onde as mechas não estão. Assim, você vai manter as mechas limpas e guiar o olhar das pessoas para as mechas e não para a confusão do cabelo apenas. Isso vai ficar mais claro agora quando eu limpar o esboço. Repare que eu vou focar nessas mechas maiores. E dentro delas eu adiciono pouquíssimas linhas, muito pouco detalhe mesmo. Fazer essa compensação de detalhes vai fazer com que a leitura desse cabelo seja muito melhor. Agora que eu já defini as principais mechas, eu vou adicionar pequenas linhas nos espaços entre essas mechas. Essas linhas podem ser um pouquinho mais finas, mais apagadinhas, para não competir com as mechas principais. E é claro, aquele tchan final dos fiozinhos soltos que são maravilhosos. Agora, se tem um penteado sem vergonha, um penteadinho sem vergonha que maltrata muito artista por aí, são as tranças. Bom, existem muitos tipos de trança e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existe um macete que vai fazer você entender muito melhor como desenhar tranças. Me acompanha nessa aqui. Eu geralmente começo com um cilindro e dentro desse cilindro eu vou fazer uma serrinha, mais ou menos assim. Essa serrinha é a minha guia. Partindo daí, eu vou puxar algumas linhas na lateral, dessa forma. E por último, eu vou adicionar o volume do cabelo. Vamos ver na prática como isso funciona.
Eu vou começar com aquela mancha básica para definir a forma do cabelo e depois eu vou traçar com um lápis bem fraquinho para entender melhor esse penteado. Aqui nada mais é do que o cilindro que você está vendo no lado. O que acontece aqui é que esse cilindro está distorcido. Eu já estou pensando no peso do cabelo. No peso, no movimento e na perspectiva. Dentro desse cilindro eu vou desenhar a serrinha. E é claro, essa serrinha vai ter uma perspectiva, vai respeitar o volume do cabelo. Então ela tem uma variedade de tamanho e de posição. Uma vez que eu terminei as serrinhas, eu vou adicionar aquelas linhas nas laterais para fechar a forma da trança. E por último, eu vou adicionar o volume das partes desse cabelo. Lembrando, galera, esse vídeo foi acelerado em 3 vezes. Eu sempre gosto de lembrar isso aqui, porque muitos artistas, quando estão acessando muito a internet, vendo esses vídeos, tutoriais, acabam, às vezes inconscientemente, acreditando que os artistas que estão fazendo esses vídeos são muito rápidos e ágeis, sendo que, na verdade, boa parte desses vídeos estão acelerados, né? E é claro, muitos erros eu acabo tirando do vídeo, para ficar mais objetivo e claro para vocês. Ser ágil numa produção é muito importante, é claro, mas isso a gente adquire não desenhando rápido, mas sim errando menos. Ou seja, com base nos vídeos que eu estou passando aqui para vocês, galera, por exemplo, a maioria deles são focados em design. E eu acredito fortemente que o design é o segredo para você fazer um desenho bonito e adequado para o seu mercado de trabalho. Um desenho que funciona com design e embasamento. À medida que você domina os conceitos de design, isso se torna parte do seu processo. Você quase que nem precisa pensar mais nisso. E com isso, você vai acertar muito mais. Por consequência, você vai ficar muito mais rápido. Pois então, jovem artista, como você pode observar, eu apliquei o mesmo conceito que eu fiz em vermelho ali na trança desse modelo. A diferença é que aqui eu apliquei um pouquinho mais de movimento e você vai ter que ficar ligado na perspectiva, é claro. Não é tão fácil, a gente adiciona um nível acima aí de dificuldade, mas fica muito mais fácil quando a gente consegue simplificar as formas na nossa cabeça. Gostou dessa dica? Então não se esqueça de compartilhar com seu amigo, a sua amiga artista que também está nessa busca para melhorar a sua arte. Lembre-se que o conteúdo está aí para ser compartilhado. Por hoje é isso, jovem artista, um forte abraço e até a próxima.